Buenos dias! Vamos começar nossa classe de hoje. Essa semana, como nós não tivemos aula ao vivo, né, porque nós estávamos participando de um curso muito bom, por sinal, estou gravando essa aula para vocês não ficarem sem conteúdo, ok? Assistam, façam anotações. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre ou não entenderam, não conseguiram fazer o exercício, marque ele aí e aí na nossa aula ao vivo vocês tiram as dúvidas aí, eu repasso para vocês, ok? Eu espero que vocês não tenham, né? A tarefa que era para hoje, que era para vocês conjugarem os verbos no caderno, no pretérito perfeito composto e fazer os exercícios da página 49, aí eu vou dar uma olhada neles na próxima aula, ok? Quem não fez, aproveite para fazer, não deixe de fazer. E quem já fez, a gente corrige na próxima aula, certinho? Unidade 4, então. El mundo no se mira, se oye, no se lee, se escucha. Na página 51 nós temos um texto aí. El grito me genial. Iao, iao. La melodía que se repite en las canciones favoritas de los milleniales. Seguro que has oído la canción California Girls de Katy Perry. Ve al segundo 51. Ese gritito que se repite también en el estribillo. 1 minuto 5. Es lo que el músico estadounidense Patrick Messenger llama el millenial whoop, el grito millenial. Una melodía que se repite en decenas de grandes éxitos de los últimos años. Según explica Messenger en su blog, la estructura de este grito consiste en alterar la quinta y la tercera nota de una escala mayor, por lo general comenzando en la quinta. No tiene más letra que el fonema O al principio seguido del esquema Iao, Iao. Tras compartir su texto en Twitter y después de la publicación de un artículo sobre su hallazgo en Quartz, Messenger ha acabado recompilando una lista de canciones con esta fórmula que incluye éxitos como los siguientes: Frank Ocean, Evie, Fifth Harmony, Anything is Possible, Chronicles, The Mother We Share, Boy Little Numbers, One Direction, Live While We're Young, The Lumineers, Oh Way, Oh Hey, Justin Bieber, Baby, Kings of Lion, You Somebody, Death Carbon for Cute, Lioness. Y también el Alejandro Sanz con su Looking for Paradise con Alicia Keys. El grito mi genial se puede escuchar a partir del minuto 14. Aunque se repite con especial insistencia en los últimos años, Messenger ha encontrado antecedentes de Video Killed the Radio Star, el éxito de los Buggles de 1979, Oa Oa, en canciones de niños e incluso en el tono que usan los adultos cuando hablan con bebés. Mi genial es la expresión que hace referencia a las personas nacidas a partir de los años 2000, cuando el mundo ya era digital. Por ello, son conocidos como nativos digitales. Então, esse é um texto, né, que fala que o Patrick fez um estudo sobre aqueles gritinhos que tem em algumas músicas, e iao, iao, que fica essa coisa, né? Por que tem isso? E aí ele descobriu que tem uma fórmula, que algumas canções seguem essa fórmula. E ele fez até uma lista aqui com essas canções, uma lista muito boa, tem músicas boas aí, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, tá? Então vamos aos exercícios. Eu vou falar aqui, vocês completam aí na apostila de vocês, não deixem em branco, por favor. El tema del texto es las fórmulas musicales predominantes en el momento. ¿Cuál es la idea defendida en el texto? El texto defiende la idea que las músicas que obtienen gran éxito entre los millennials siguen una fórmula. ¿A qué parece referencia a la expresión del grito millennial? Saca del texto la explicación que justifique tu respuesta. La expresión presente, iao, iao, que funciona a partir de la alternancia de la quinta y la tercera nota de una escala mayor, por lo general comenzando en la quinta. 4. ¿Quién es el responsable por la difusión de esa idea? Patrick Messenger. Só pôr o nome do rapazinho lá. 5.
El texto indica que la defensa de la tesi sobre el grito medianial fue difundida en plataformas diversas de comunicación. Retira del texto los fragmentos que pueden comprobarlo. Según explica Messenger en su blog, la estructura de este grito consiste en alternar la quinta y la tercera nota de una escala mayor, por lo general comenzando en la quinta. No tiene más letra que el fonema O, al principio seguido del esquema IAO, IAO. Tras compartir su texto en Twitter e depois da publicação de um artículo sobre seu hallazgo em Quartz. Então aqui está perguntando, está pedindo para vocês colocarem quais plataformas de comunicação ele utilizou para falar sobre esse estudo dele, sobre essa tese dele. E ele falou no blog dele, no Twitter, e depois ele fez um artigo aí, né, para o hallazgo em Quartz, que foi uma maneira dele difundir isso daí. Lá 6. Además de las canciones donde se puede encontrar la melodía presente en el grito medianial, en la forma como los padres hablan con bebés y en las canciones de los niños. 7. ¿Qué estrategias utiliza Patrick Messenger para comprobar su tesis sobre la presencia de una fórmula melódica en los éxitos musicales? Él presenta una lista de 10 grandes éxitos y apunta exatamente onde se pode encontrar a melodia em cada uma de ellas. Também busca antecedente en el año de 1979. Então essas aí são as respostas aí da interpretação de texto que nós vimos. Por favor, complete e não deixe de fazer, certo? La 8. Lê la frase a continuação. Seguro que has oído la canción California Girls de Katy Perry. La expresión destacada tiene el objetivo inserir al lector el grupo de personas que están sujetadas a la influencia musical actual. E a ti? Que te parece a ideia defendida sobre o grito medianial? Bom, então, sobre esse tema aí, né, que o Patrick desenvolveu na sua tese aí, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que realmente essas músicas seguem uma fórmula mesmo? É bem parecida? Vocês acham que foi uma bobagem o que ele pesquisou? Qual é a opinião de vocês? Vamos a ver agora os pronombres relativos. Ese gritito que se repite también en el estribillo es lo que el músico estadounidense Patrick Messenger llama el medianal whoop. Textualmente que está reemplazado la expresión lo que. La idea respecta al grito medianial. En ese caso, la expresión lo que hace referencia a la idea expresada textualmente sobre la existencia de un grito medianial. La palabra que, por lo tanto, ejerce la función de pronombre relativo. Então aí no caso, ao invés de ele usar o grito medianial de novo, ele usou a expressão lo que foi a substituição dessa ideia, né? Então por isso que ele substitui por lo que. Nesse caso, esse lo que seria o pronome relativo. Então o pronome relativo ele serve para isso, para substituir um substantivo, ou uma situação, ou um contexto, ou uma explicação e assim por diante. Ou uma pessoa, né? Ou algo, ou um possuidor, ou possuído também. Nós temos aqui no livro de vocês um quadro com os pronomes relativos em espanhol. Seria que, el que, los que, la que, las que, lo que, quien o quienes, el cual, los cuales, la cual, las cuales, lo cual, cuyo, cujos, cuya, cujas e donde. E aqui, né, na página 54 de vocês tem um quadro com os pronomes relativos, os usos deles, quando vocês vão poder usar, e os exemplos aqui para vocês verem esses usos em prática, né? Então, el que, ele se refere a um pronome já mencionado e se usa para evitar a repetição do substantivo. Então, ao invés de você usar o substantivo novamente, você vai usar o pronome relativo. ¿Escuchaste la música de Katy Perry? Não, la que escuché era la de Adele. Então, para evitar o uso da música, que é o substantivo aqui, colocar a música de novo, ele colocou la que faz referência aí a esse substantivo. Então, sempre que você tem um substantivo e vai substituir ele por um pronome relativo, é um desses aí, ok? O lo que, ele é diferente.
tá? Apesar de ele parecer bastante com o de cima aí, ele não tem o mesmo uso de jeito nenhum, pelo contrário, né? Se usa para referir-se a ideias, ações ou conceitos. Tem aproximadamente o mesmo significado que a coisa que, ou então a ação que retoma. Então, quando você vai substituir uma ação, uma ideia, né, um conceito, aí você usa o lo que, ao invés de usar el que, né? O el que é para substituir o substantivo. O lo que nunca vai substituir um substantivo, tá? Então tem essa diferença aí. Lo que necessitamos é mais tempo para compreender esse fenômeno musical. Então a coisa que mais necessitamos, tá vendo que dá para substituir por essa expressão a coisa que? Se você consegue substituir, aí cabe então só o lo que mesmo. Quien ou quienes se usa solamente para referir-se a seres humanos. Então, sempre que você vai fazer referência a uma pessoa, um ser humano, aí você usa o quien ou que. Diferente do português, que no português a gente fala assim, aquela menina que eu conheço, no espanhol seria la niña quien conosco, não é que conosco, quien conosco. Por quê? Porque eu estou fazendo referência a um ser humano, ok? El autor del texto, quien era músico, defendía esa idea sobre fórmulas musicales. El cual, los cuales, la cual, las cuales, denotam certa formalidade. Tem o mesmo uso lá do el que, né? Ou la que, só que aqui ele é mais utilizado na escrita, porque ele é um tratamento bem formal, bem polido, correto, bonito de se falar, né? Esse texto, el qual estamos leyendo, possui ideias controvertidas sobre o assunto. Cujo, cujos, cuja, cujas denota possessão. Então, habló de aquella música cujo autor é uma autoridade del tema. Donde é um pronome relativo de lugar. Si puede sustituir por el que, en la cual, en el cual, en los cuales e donde. Para ele ser, então, um pronome relativo de lugar, o donde, você tem que substituir ele na frase por em que ou em lá que e ter o mesmo sentido. Aí ele vai servir como um pronome relativo, tá? Em la ciudad donde cresci, se oía outro tipo de música. Em la ciudad em que cresci, oía outro tipo de música. Tá vendo? Não mudou o sentido, nem a definição aí da frase, se eu substituir. Então, sempre que eu puder substituir e tiver o mesmo sentido, ele é um pronome relativo, ok? Distinguiendo el que del que. La expresión que puede funcionar también con una conjunción ejerciendo la tarea de unir oraciones. Para saber si la partícula está funcionando como un pronombre o una conjunción, es muy simple, basta tentar sustituirla por la cual, el cual, las cuales, los cuales. Então, olha só, o que tem duas funções, pronome relativo e conjunção. Como que eu vou saber qual dos dois eu vou usar? Depende do contexto, depende da frase, depende do uso. Quando eu usar o que e eu puder substituir esse que por la cual, el cual, las cuales, los cuales, ele tem uma função de pronome relativo. Quando eu não posso substituir, não tem o mesmo sentido, a frase fica estranha, ele tem a função de conjunção. Então é fácil de vocês identificarem. Por exemplo, las músicas que escuchamos son muy populares. Las músicas las cuales escuchamos son muy populares. Tá vendo que ficou com o mesmo sentido, não mudou nada, não mudou o sentido, não ficou estranho. Então aqui, nesse caso, esse que é um pronome relativo. Dicen los expertos que hay fórmulas musicales. Dicen los expertos, los cuales hay fórmulas musicais. Tá vendo que ficou esquisito? Não teve o mesmo sentido, parece que não coube na frase. Então aqui ele tem função de conjunção, ok? Vamos aos exercícios. Analiza las oraciones y elige el pronombre relativo que mejor las complete. Las músicas, las cuales conozco muy bien, fueron supridas del show. Então, estou substituindo aí o substantivo. Por isso, las cuales. Los músicos, quienes já conocemos, presentaram nuevas canções en el festival.
faço referência ao ser humano, quienes. Estos temas, cujos autores já mencionamos, repetem a mesma ideia, possessão, né? Essa proposição sobre fórmulas musicales é la que ha defendido o blogger Patrick Messenger, substituindo o substantivo aí também. El trecho de la canción donde se puede escuchar el grito genial é muito popular. Eu posso substituir em que tem o mesmo sentido, então eu posso usar o donde aí. Agora vocês vão colocar dois exemplos do uso do que. Um com função de pronome relativo, o outro com função de conjunção. Eu vou tirar lá do texto do grito genial, tá? Esse gritito que se repite também é el estribillo. Aqui ele está servindo como pronome relativo. Seguro que has oído a canção California Girls de Katy Perry. Então aqui ele já está sofrendo a função de conjunção, certinho? Se vocês tiverem alguma dúvida, foi fazer o exercício e não conseguiu, não entendeu por que ficou essa resposta, marquem, anotem e na aula ao vivo, já estou sonhando com a aula presencial, na aula ao vivo a gente tira essas dúvidas aí, ok? Lá na página 56, nós temos aí o como lo oyes, que vocês vão ouvir e marcar as respostas corretas. Como começou a música? Nuestros primeros antepassados empezaram a golpear coisas criando ritmo? Como começaram a usar suas vozes para cantar? Que tipo de instrumento utilizavam? A música sempre ha sido importante na sociedade humana. E se é assim, por quê? Escute o que pensa Gerardo Diego, um importante poeta espanhol, acerca da origem da música. Gerardo Diego foi um grande poeta espanhol, vanguardista de la denominada Generación del 27. Sus temas recurrentes son muy variados: el paisaje, la religión, la música, los toros, el amor. Si quieres conocer y oír más de su producción poética, busca el sitio de la Fundación Gerardo Diego. Então vocês vão ouvir aí a opinião do Gerardo Diego sobre como começou a música, né? Da onde veio o início dessa música aí. E vocês vão marcar as respostas corretas aí de acordo com o que vocês vão ouvir, ok? Bom, eu vou falar uma vez só. E aí vocês voltem o vídeo aí para ouvir de novo, para responder primeiro, para depois conferir a correção, ok? La música brota del silencio. La música, el silencio es inherente a la música. Donde él está, ella duerme y por lo tanto existe. Ay, si los músicos que padecemos se acordaran de que el silencio existe. ¿Cuántas veces lo olvidan, lo desconocen? Y cuando no tienen más remedio que contar con él, cercenan su espacio en su tiempo. Todo gran músico, toda gran música es reino del silencio. Nace del silencio y después de recorrer su órbita sagrada, majestuosa, fatal, viene a acostarse en el lecho del silencio. El estado normal de la música es el silencio. Então vamos lá. Para o poeta espanhol, a música está em estado de latência en el silencio. 2. Al defender la idea de que la música brota del silencio, Gerardo Diego aconseja a los músicos que recuerden la existencia del silencio para buscar inspiración. 3. Según Gerardo Diego, todas las grandes producciones musicales pertenecen al reino del silencio porque viven un ciclo, nacen del silencio y retornam al silencio. E aqui embaixo nós temos aí o poema que ele fala sobre esse silêncio aí, né? Aqui na página 57 nós temos o praticar e praticar, que é uma pesquisa que vocês devem fazer, né, sobre a música. Como nós fizemos as conjugações dos verbos, eu vou substituir as conjugações dos verbos por essa pesquisa do silêncio. Vocês não precisam fazer então a 57, ok? Lá na página 58, então, nós temos aí vocabulário. Instrumentos e estilos musicales. Violín, guitarra, castañuelas, trompeta, triângulo, gaita, platillos, piano,
tambor, harpa, flauta, bateria, saxofone, tumba, acordeon. Então nós temos aí os nomes dos instrumentos musicais em espanhol. Alguns são bem parecidos com o português, outros já nem tanto, né? Bom, vamos lá. Aí aqui tem as figuras, né, dos instrumentos musicais, para vocês colocarem a numeração correspondente ao nome no instrumento correto aqui, certo? Aqui seria a bateria, então 12. Acá sería tambor, entonces 9. En esta acá arpa, entonces sería el 10. Trompeta, el 4. Triángulo, 5. Gaita, 6. Acordeón, 15. E platillos, 7. Então, esses aqui ficaram a seguinte sequência: 12, 9, 11, 10, 4, 5, 6, 15, 7. Esses aqui ficaram dessa forma. Vamos fazer esses de cá agora. Aqui temos la tuba, então seria la 14. Acá el violín, número 1. La guitarra, número 2. El piano, número 8. El saxofone, número 13. E las castañuelas, número 3. Então, a sequência: 14, 1, 2, 8, 13, 3. Então, ficou essa sequência aqui das figuras. Aqui embaixo, tá dividindo esses instrumentos aqui em 3 categorias: instrumentos de percussão, instrumentos de cuerda, né, que utilizam a corda lá para poder ser tocado, e de viento, que você tem que soprar. Então aí vocês vão colocar os nomes desses instrumentos que estão aqui de acordo com cada tipo, né, no caso aí, como eles são construídos e também como que eles produzem o som. Então vamos lá: instrumentos de percussão: bateria, castanhuelas, tambor, triângulo, platillos. Instrumentos de cuerda: guitarra, violín, piano e harpa. Instrumentos de viento: saxofone, tuba, flauta, trompeta, gaita e acordeon. Então completem aí a página de vocês com os instrumentos, as informações sobre os instrumentos musicais, ok? Bom, lá na página 59, los estilos musicales. La música está en nuestro día a día, en las tiendas, la televisión, la radio, en el ordenador, nuestro celular. Investiga y descubre un poco más sobre el origen de los estilos o donde son más populares, haciendo a correspondência adequada. Então aqui nós vamos fazer uma relação de onde eles são, ou eles são mais populares, ou de onde eles vieram, né? Então vamos lá. Nós temos aí Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Jamaica, República Dominicana, Itália, México, Cuba, Brasil, Argentina, Panamá e Espanha. Então eu vou falar qual é o gênero musical e da onde eles vieram ou onde ele tem mais, né, influência aí. El rock, tem mais uma coisa, tem vários aí que vão se repetir, tá? Tem, não, por exemplo, os Estados Unidos vai ser só o rock, vai ter outras também, ok? Então vamos lá. Rock, Estados Unidos, então 3. Bossa Nova, Brasil, então 9. Samba, Brasil, então 9. Tango, Argentina, 10. Mambo, Cuba, 8. Balada, Itália, 6. Rancheros, México, 7. Flamenco, Espanha, 12. Tem até a fotinha aqui, ó. Cadê? Aqui. A fotinha da menininha dançando flamenco. 12, né? Música eletrônica, Alemanha, 2. Reggaeton, Panamá, 11. Blues, Estados Unidos, 3. Bachata, República Dominicana, 5.
Bolero, Cuba, 8. Salsa, Cuba, 8. Reggae, Jamaica, 4. Banda, México, 7. Pop, Inglaterra, 1. E rap, Estados Unidos, 3. Então a sequência numérica ficou 3, 9, 9, 10, 8, 6, 7, 12, 2, 11, 3, 5, 8, 8, 4, 7, 1, 3. Então aí tem né, onde surgiu ou qual foi onde ele tem mais repercussão desse tipo de música aí em cada país, certo? Lá na página 60 nós temos um texto, a música Mapuche. Que representa a música para as distintas comunidades culturais? É importantíssimo, né? A música representa uma região, representa uma crença religiosa também, uma crença cultural, enfim, né? La música es entretenimiento, arte ou parte da religiosidade dos pueblos? Bom, eu penso que é um pouco dos três, né? Ele é arte, ele faz parte da religiosidade também, né? E também é entretenimento. A gente se sente bem quando ouve uma boa música, né? ¿Sabes como os pueblos originários se relacionam com a expressão musical? Bom, vamos ver agora, né? Mas a gente sabe, os índios, por exemplo, tinham suas expressões musicais. Os africanos, quando vieram para o Brasil, trouxeram também, né? Muito dessa cultura aí, que acabou se mesclando com outras e transformando aí o que o Brasil é hoje, né? Los pueblos originários são aqueles pueblos que historicamente precedem os processos migratórios de um lugar. Habitualmente se reconhecem com características físicas, sociais, culturais afines dentro de um território. Los mapuches ou araucanos são os nomes dados por los espanhóis a los indígenas que habitavam a região histórica de Araucânia ou Arauco. São um pueblo ameríndio que habita principalmente no sul de Chile e Argentina. Então, né, é um povo indígena. Então, vamos falar agora sobre a parte musical desse povo indígena. La música mapuche. La música mapuche ha estado sonando sin parar desde hace miles de años. Aunque se ha transformado y adaptado, su sonido sigue siendo profundamente local, diferente al resto de las músicas vernáculas del continente. El machi o chamán es el especialista en el canto. A través de él es capaz de conectarse con el mundo de los espíritus, conversar con ellos y traer su mensaje a los hombres acompañado de la cadencia rítmica del cultrún, un tambor mágico cubierto de dibujos y con objetos en su interior. El canto debe ser potente, ya que es el encargado de conectar a los hombres con el mundo espiritual. E por isso mesmo é variado, generalmente evocador de situações muito diferentes, desde lo mais íntimo hasta el épico e sobrecorredor. Esse canto rítmico e melódico, diferente e característico de cada machi, potente e cambiante, é o que estrutura toda a musicalidade mapuche. Para esta cultura, a música é uma forma de expressão. Não é música de por sí. Para nenhuma tradição vernácula existe a palavra música tal como la conhecemos. É uma forma de dizer coisas, de hablar, de expressar emoções, de comunicar el yo interno. Por isso não importa el ser buen ou mal músico, importa decir o que se debe decir encontrando el lenguaje propio. De esse modo, todos os instrumentos mapuches, como as trompetas, trutruca, ñolquín, culcul, las flautas pifílicas, los tambores, cultrún, caquecultrún e outros instrumentos, trompe, cascaioilla, guada,
São distintas formas de dizer lo que as palavras não alcançam a expressar. Então aqui no texto está falando como que era a música, o ritmo. A pessoa não precisa saber cantar, né? Desde que ela fale, desde que ela expresse o que ela está sentindo de verdade. Falou também quais são os instrumentos que eles usavam. Alguns muito parecidos com trompetas, com tambores, né? Outros que não tem uma equivalência, um outro instrumento musical equivalente, mas que eles usavam aí. Bom, eu li o texto para vocês, né? Agora vocês vão fazer a interpretação dele aqui na página 61 e nós vamos corrigir essa interpretação na próxima aula. Então, isso daqui fica para casa, ok? Qualquer dúvida, anotem. Não entenderam como que faz o exercício, não entendeu alguma coisa que foi explicado, faz uma anotação, faz uma ressalva aí na apostila e na nossa aula ao vivo a gente tira essas dúvidas, ok? Hasta luego, hasta la próxima clase, nos vemos!